Agora, o Xará, eu vi um Vasco muito entregue ao adversário, né? Uma coisa, já ganhei, vou sentar na vantagem, vou esperar eles vir aqui para eu ir lá. Ah, tem uma mensagem bem interessante aqui do JP. JP, bota essa mensagem que você mandou para mim no WhatsApp, no, no nosso chat aqui. Que ele falou, cara, durante o jogo, o treinador ainda tirou os caras que são os principais batedores de pênalti. Se o jogo vai para pênalti. Isso que você alertou aqui, JP, eu não tinha nem atentado durante o jogo, né? Cara, eu não tinha atentado para isso. Tirou o Payet, Piton pediu para sair. Fábio, a metade do segundo tempo foi ruim, mas acho que liberar um orçamento legal na folha dá para trazer. Minha camisa do Vasco 97 autografada pelo Mauro Galvão deu bom. Felipe Ramos, que camisa, né? Esquece, essa camisa é vitoriosa demais. Mas, cara, olha só. Há quanto tempo eu venho falando que o Vasco precisa abrir espaço na folha? A nossa janela não foi boa. Por enquanto, a nossa janela não foi boa, não. Não foi boa mesmo. O Vasco perdeu intensidade depois que o Paiva diminuiu o uso dos crias. Contra a chegada do Coutinho e do Payet da lesão, concorda? Cara, mas hoje com o Payet, a gente teve intensidade. A gente teve intensidade com o Payet hoje. Eu discordo que a gente não teve intensidade. Talvez acomodar os dois seja complicado. Agora, o maior problema está aqui, quando você olha para o banco. Que a gente ainda não tem um banco. Teoricamente, se Coutinho e Verratti não Coutinho e Payet não podem jogar juntos, um vai ficar sempre no banco. Tá? O Alex Teixeira era para ser banco, mas, cara, dois machucaram. Como é que faz? Como é que faz se dois machucaram? Então, assim, gente, a gente não tem banco. Aí os caras que vieram para ser banco machucam. Porque a nossa janela não foi uma janela boa. Até agora não foi uma janela boa. Eu acho que não foi uma janela boa. Então, assim, torcedor, me preocupa demais a queda de rendimento no segundo tempo. A queda do Vasco no Campeonato Brasileiro. Estrela só ano que vem, gente. Esquece, estrela só ano que vem. Souza estava no banco. Tava, Marcelo, e foi por opção dele que ele não botou, tá? O jogo era pro David e o colombiano antes de colocar GB e JP. Então, eu não entendi a entrada do GB. Eu não entendi. Olha, temos coisas positivas. O esforço amadureceu. Sim, ele foi bem. Ele jogou bem, o esforço, tá? O Cocão não jogou tão bem, mas ele entrou bem. O GB entrou muito mal e eu não entendi a necessidade de colocar o GB. Assim, por que GB? Pra ele ganhar minutagem? Pra ele aparecer? Pra ele ser vendido? Não sei. De coração, eu não sei. Aí a entrada do GB era exatamente um ponta. Era um ponta. Vamos falar coisas boas? Agora a gente pode falar. A nossa zaga foi bem. A nossa zaga foi muito bem hoje. Eu acho que assim, a gente não pode criticar a nossa zaga, que ela foi bem. Os laterais, em especial o Paulo Henrique, foi muito bem. Agora, com esse time, não culpo o Rafael Paiva. Tô culpando o Rafael Paiva, mas eu tenho que fazer a leitura do que ele não tá fazendo no jogo. E o Vasco vem caindo com ele. Caiu no Campeonato Brasileiro e sofreu hoje para passar pelo lanterna do Campeonato Brasileiro com um gol suado. Era para passar esse sufoco jogando em casa. Não era. O Paulo Henrique tá. Ele levou o terceiro cartão amarelo. A gente vai enfrentar no sorteio, vamos dizer, o Fluminense. Primeiro jogo ele não joga, joga só o segundo. Ele não tá suspenso do confronto, tá suspenso do primeiro jogo só.
Você acabou de falar que a função do atleta dentro de campo é muito mais importante que a própria posição dele. A gente viu contra o Red Bull Bragantino que você utilizou o Hugo Moura como um meia pela direita, né? O Sforza um meia pela esquerda e o Souza centralizado. Hoje você fez praticamente a mesma coisa com o Hugo Moura. E a gente sabe que as características desse jogador para essa função não funcionaria tanto como se ele fosse um primeiro volante. Queria entender o que você trouxe de um jogo que não deu certo contra o Red Bull Bragantino, repetir para esse jogo contra o Atlético Goianiense. E outra situação de jogo. Hoje você manteve até os 42 minutos do segundo tempo o Verratti e o GB à frente da linha dos meias e o Adson postado no contra-ataque, completamente desgastado fisicamente. O que você esperava sendo atacado pelo Atlético Goianiense esse período todo do segundo tempo com esses jogadores que não têm função e características nenhuma de contra-ataque? Bom, primeiro a entrada do GB foi para a gente tentar segurar mais a bola, né? Como a gente tinha 3 meias por trás, a gente queria segurar mais a bola no ataque para dar tempo dos jogadores chegarem, né? Como a gente não conseguiu controlar o jogo ali com a posse no meio, né? A gente optou mais pela bola longa e ficar brigando pela segunda, a gente não conseguiu controlar o jogo, né? Então passou muito por isso, né? Para a gente ter os 3 jogadores ali, a gente precisa ter a bola, precisa controlar, precisa circular. A bola precisa passar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para a gente conseguir chegar com mais jogadores. E a gente não teve ali a tranquilidade para tentar jogar, para correr o risco, mesmo com a pressão do Atlético. E daí não funcionou, né? A respeito do Hugo, eu acho que contra o Red Bull, o Hugo fez um bom jogo. Acho que a gente controlou uma boa parte do jogo do Red Bull, né? Infelizmente, a gente tomou um gol no final do jogo. Mas eu acho que a gente teve um bom controle, eu acho que a gente teve uma boa posse, a gente está conhecendo, são jogadores jovens, a gente tem muito jogador jovem junto com um jogador muito experiente, né? Mais velho, então a gente está tentando ver a liga melhor, a gente está tentando trabalhar para buscar a melhor forma de jogar. E a gente não vai parar de quebrar a cabeça aí para a gente buscar a melhor forma da gente encontrar o nosso jogo de novo, os melhores jogadores para jogar. Eu falei que a gente está trabalhando com 4 jogadores que chegaram na janela, a gente está tentando adaptá-los ao que a gente vinha fazendo. Não acho que é uma coisa tão simples assim como todo mundo imagina, né? Então a gente vê o Coutinho que estava se adaptando, já sentiu o peso do Campeonato Brasileiro e da rotina como os jogos no Brasil. Então é um processo que ele não vem de um jogo para o outro, de um dia para o outro. A gente tem que ter um pouco de paciência, mas a busca é sempre para tentar jogar melhor, para evoluir, para ganhar mais, para sofrer menos. E a gente vai em busca disso o tempo todo. Boa noite, Paiva. Bruno Murito, do GE. Eu queria que você analisasse a atuação de um jogador específico hoje, que foi a novidade da escalação, né? O Sforza, que eu acho que dentro dessa característica de controlar a partida, ele acabou saindo muito bem, né? Foi o líder em passe, na distribuição de jogo. E também nesse esquema de 3 volantes, que acho que passou pela pergunta de todo mundo, o Vasco acho que sente um pouco falta de um jogador que nesse esquema foi muito bem no ano passado, que foi o Paulinho, né? Você acha que ele realmente faz essa tanta falta e precisa de uma reposição a nível de reforço, assim, aproveitando da janela para essa posição específica de um meio que chegue mais à área adversária e tal? Eu acho que o Sforza fez um bom jogo, é um jogador que dita muito bem o ritmo do jogo, né? Não é um volante tão de força física, né? De primeira bola, mas é um cara que controla muito bem o jogo, ele consegue movimentar muito bem numa linha de 3, andar para frente, não tem tanta chegada na frente, a gente tem cobrado muito para ele tentar andar um pouco mais, conduzir um pouco mais a bola, mas também é mais um jovem jogador, né? Mas tem ido muito bem, nessa função eu acho que ele desempenha bem. A gente tem outros jogadores, hoje, por exemplo, o Matheus e o Hugo estavam mais adaptados a jogar com 2 volantes, a gente colocou eles mais do lado, em alguns momentos eles ainda sofrem para receber a bola de costas, não entre linhas, mas são jogadores que têm qualidade, têm potencial para desenvolver mais, para pisar um pouco mais na área. Então é uma construção, é um processo. A gente está tentando buscar a melhor liga ali para eles no meio. Paulinho faz muita falta, é um jogador que tem um potencial enorme, controla muito bem esse jogo que a gente está tentando buscar. Ainda não podemos contar com ele a curto prazo, né? Eu acho que ele ainda vai alguns meses aí para ele poder voltar, mas eu acho que dentro do grupo a gente tem jogadores que podem fazer isso e tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai buscar essa evolução aí.
Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos. De sábado para cá, talvez o assunto mais comentado entre torcedores e tal, rede social, foi o Léo, o jogador mais comentado, o Léo Pelé, o zagueiro. E hoje, ao meu ver, fez um jogo muito correto. Soube, talvez, controlar essa pressão que existiu no último jogo. Você já teve até outros jogadores que passaram por isso. Como é que funcionou esse trabalho psicológico, anímico com um jogador como o Léo, para que ele de sábado para cá viesse para um jogo decisivo, como foi, e suportasse e atuasse tão bem como ele atuou? Eu acho que a nossa defesa ela é sempre muito contestada, né? Então, independente de quem entra ali, mas principalmente o Maicon e o Léo, né, tem um peso maior, eu acho, em cima deles, né? O Léo é extremamente profissional, é um jogador de um profissionalismo assim exemplar. Realmente ele falhou no lance do gol, né? Mas para o zagueiro uma falha, e para o goleiro também, né? Ela fica muito mais marcada. A gente tem errado também no ataque, no meio, nas laterais. Só que às vezes passa muito mais despercebido que um erro, né, de um zagueiro e de um goleiro. Mas o Léo é um jogador muito experiente. Eu acho que ele tá muito acostumado com essa situação, principalmente aqui dentro do Vasco, né? Mas a gente confia nele. Ele é um zagueiro rápido, é um zagueiro que gosta do combate físico, é um zagueiro que tem capacidade de conduzir a bola em velocidade. E ele sabe que ele joga no limite do erro. Estar no Vasco é jogar no limite do erro. Nós temos uma torcida que nos cobra demais, a gente já falou isso no jogo passado, né? A gente tenta levar pelo lado de manter a gente sempre com nível de atenção altíssimo, não tem como você acomodar aqui dentro, porque você ganha, você é cobrado, se você perde, você é cobrado, e a gente precisa jogar no nível bom do primeiro ao último minuto para a gente ter um pouquinho de carinho, mas eu acho que isso faz parte do futebol, isso faz parte de ser Vasco, e eu acho que todo mundo tem total consciência disso dentro do grupo, e o Léo também tem, e ele é profissional bastante para lidar com isso, e eu tenho certeza que enquanto a gente selecionar ele para jogar, ele vai dar conta do recado. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. E aí, galera? Essas foram as análises da vitória do Vasco sobre o Atlético Goianiense e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Discutimos o primeiro tempo seguro, as substituições do técnico Paiva e a coletiva pós-jogo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Vamos juntos apoiar o nosso time. Até a próxima!